Abre aí no Evangelho de Lucas, quer dizer, já continuamos nele. Se você já tinha aberto na oferta, continua nele aí. Mas vamos orar. Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor já realizou até aqui, pela aula abençoada que tivemos, pelos louvores abençoados que tivemos nesse momento de adoração. Obrigado pelos dízimos, pelas ofertas. E obrigado agora que vamos ter o privilégio e a oportunidade de meditar na Tua Palavra. Fala conosco, Senhor, prepara o nosso coração como terra fértil para receber a semeadura da Tua Palavra, Pai, e que ela não volte vazia. Em nome de Jesus, amém. Amém? Evangelho de Lucas, capítulo 8, verso 1. Depois disso, ia passando pelas cidades e povoados, proclamando as boas novas do reino de Deus. Os 12 estavam com ele. Também algumas das mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. Maria, chamada Madalena, de quem haviam saído 7 demônios. Joana, mulher de Guza, administrador da casa de Herodes. Susana e muitas outras. Essas mulheres ajudavam a sustentá-los com os seus bens. Reunindo-se uma grande multidão e vindo a Jesus gente de várias cidades, ele contou esta parábola. O semeador saiu a semear, enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho. Foi pisada e as aves do céu a comeram. Parte dela caiu sobre pedras e quando germinou, as plantas secaram porque não havia umidade. Verso 7. Outra parte caiu entre os espinhos que cresceram com ela e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, cresceu, deu boa colheita, 100 por 1. Tendo disso isso, exclamou: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Seus discípulos lhe perguntaram: o que significa aquela parábola? Ele disse: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino de Deus, mas aos outros falo por parábola, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Este é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. As que caíram à beira do caminho são os que ouvem e vem o diabo e tira a palavra do seu coração, para que não creiam e não sejam salvos. As que caíram sobre as pedras são os que recebem a palavra com alegria quando a ouvem, mas não têm raiz. Creem durante algum tempo, mas desistem na hora da provação. As que caíram entre os espinhos são os que ouvem, mas ao seguirem o seu caminho, são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas, pelos prazeres desta vida e não amadurecem. Mas as que caíram em boa terra são os que com coração bom e generoso ouvem a palavra, retêm e dão fruto com perseverança. Parábola do semeador, uma das parábolas, das tantas parábolas contadas por Jesus. E o título da nossa reflexão essa noite é a importância das sementes. E a semente é importante. Por que a semente é importante? A semente é importante para a preservação e multiplicação da espécie. Vou repetir. A semente é importante para a preservação e multiplicação da espécie, seja vegetal, animal ou humana, Então, seja espécie vegetal, a semente é importante. Seja animal, a semente é importante. Seja humana, também é importante. Vamos ver Gênesis capítulo 1, lá no início. Gênesis capítulo 1, no verso 11, a partir do 11, que diz a palavra do Senhor. Gênesis 1:11 diz assim: então disse Deus: cubra-se a terra de vegetação, plantas que deem sementes e árvores cujos frutos produzam semente de acordo com as suas espécies. E assim foi. A terra fez brotar a vegetação, plantas que dão sementes de acordo com as suas espécies, e árvores cujos frutos produzem semente de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Passaram-se a tarde e a manhã, e foi o terceiro dia. Agora, nesse mesmo capítulo, verso 27. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. 28. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis, multipliquem-se,
enche e subjugue a terra, domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Disse Deus: eis que lhes dou as plantas que nascem em toda a terra e produzem semente, e todas as árvores que dão frutos com semente, elas servirão de alimento para vocês. E dou todos os vegetais como alimento a tudo que tem em si fôlego de vida, a todos os grandes animais da terra, a todas as aves do céu e a todas as criaturas que se movem rente ao chão. E assim foi, e Deus viu que tudo isso havia feito, tudo havia ficado muito bom. Passaram-se a tarde e a manhã, foi o sexto dia. Capítulo 2 de Gênesis, no verso 15. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Então, como nós vemos aqui, Deus fez toda a vegetação e colocou semente, né? E aí, voltando para a importância da semente, para a preservação da própria espécie, da própria árvore, né? Para que ela seja preservada, para que aquela espécie seja preservada, tem a semente. Então, quando nós olhamos para uma floresta como a Amazônia, ninguém vai lá semear, né? As sementes, o vento, a ação da natureza, a ação do vento, a ação dos pássaros, dos animais, né? Eles próprios se encarregam de semear a terra. Eles, ao tocarem lá nos frutos, as sementes que caem acabam germinando ali, e é um processo natural, que Deus estabeleceu. Então, para preservação da espécie, para multiplicação, porque não só preserva aquela espécie, como multiplica. Você pega uma manga, né, uma única manga, e você joga ali, e ela se torna uma mangueira, e se reproduz um número absurdo de mangas, de uma única semente, de um único caroço. Então, essa é uma amostra de como a semente é importante para a multiplicação. Agora, Deus colocou semente nos vegetais, Deus colocou semente nos animais, e Deus colocou semente no homem. Abre aí Gênesis 38, esse mesmo livro, no capítulo 38, a partir do verso 1. Tem uma história muito interessante, 38:1, para a gente ver o homem, né, o que ele fez com a semente que Deus havia colocado nele, né? Aquela semente era para ser colocada num determinado lugar para que ela germinasse, mas ele joga aquela semente fora, né? Capítulo 38, diz assim, verso 1: por essa época Judá deixou seus irmãos e passou a viver na casa de um homem de Adulão chamado Ira. Ali Judá encontrou a filha de um cananeu chamado Suá e casou-se com ela. E ela possuiu, e ela engravidou e deu à luz um filho, ao qual ele deu o nome de Er. Tomou engravidar e teve outro filho e deu o nome de Onã. Quando estavam em Quisibe, ela teve ainda outro filho e chamou Selá. Judá escolheu uma mulher chamada Tamar para Er e seu filho mais velho. Mas o Senhor reprovou a conduta perversa de Er, e filho mais velho de Judá, e por isso matou. Então Judá disse a Onã: case-se com a mulher do seu irmão, cumpra as suas obrigações de cunhado, para com ela dê uma descendência a seu irmão. Mas Onã sabia que a descendência não seria sua, assim toda vez que possuía a mulher do seu irmão, derramava o sêmen no chão para evitar que seu irmão tivesse descendência. O Senhor reprovou o que ele fazia e por esse motivo o matou, ou por isso o matou. E aí nós vemos aqui que a lei, precisa abrir lá em Deuteronômio capítulo 5, capítulo 25, a partir do verso 5, diz que na morte, né, do marido, o cunhado, naquele contexto, ele substituiria para gerar descendência para o irmão. Então ele quebrou a lei, né? Ele já foi condenado porque ele quebrou a lei. E segundo, porque era semente que ele jogou na terra, e aquela semente não era para a terra,
Aquela não era uma semente própria para a terra. E aí o sêmen, a palavra sêmen vem do latim, que também significa semente. Então Deus colocou a semente nos vegetais, Deus colocou a semente nos animais e Deus colocou a semente no homem. Antigamente, agora não, porque a internet derruba a gente, né? As crianças agora sabem muito mais do que a gente das coisas, porque eles pesquisam lá, Valéria, e fazem uns comentários muito mais do que você. Mas lá atrás, na minha infância, na do Reinaldo, do Gênesis, na nossa inocência, que a gente esperava, acreditava que a cegonha trazia no bico, aquelas coisas, né? Aí quando via a mãe, né, grávida, com a barriga, aí ficava olhando, que é isso aí? Não, a sementinha que foi plantada. Ah, sementinha. Aí você, bobo, achava até que era uma, como é que é o nome? Uma melancia ou alguma coisa desse tipo. Foi uma sementinha e você acreditava que era sementinha. Na inocência era uma sementinha, mas a inocência estava certa, porque na realidade era uma semente. Era uma semente que era plantada e que depois germinava. E aí nascia uma criança. Então, se a gente contar essa história hoje para uma criança, eles vão ficar rindo da gente. Aí vai falar, tio, tia, eu sei que não é sementinha, né? Eu sei que a cegonha não existe. Embora que uma menina teimou com a mãe dela que Papai Noel existia. O pai dela deu presente a ela no Natal, falou, Papai Noel não existe. Ela falou, tudo bem, eu vou receber o presente, que eu quero presente, eu gosto do presente. Mas Papai Noel existe. Ela continua acreditando. Não sei se ela acredita em Papai Noel até hoje, né? Mas é interessante, eu trouxe esse texto aqui para saber a importância da semente. Hoje a medicina evoluiu muito, né? Hoje tem estudo de tudo quanto é maneira, né? Hoje, com relação a isso, se sabe o sexo do bebê, as doenças, sabe tudo. Que bom que a ciência evoluiu, né, nesse aspecto para abençoar. Então, essa é a importância da semente para preservação da espécie e para multiplicação. Então, na questão humana, a semente que Deus colocou no homem para a preservação da espécie e para a multiplicação. Por isso que Deus falou, cresceis e multiplicais, sejam férteis. E eu entendo e acredito que não por acaso, depois do dilúvio, né, depois que cessou o dilúvio e o homem recomeça a sua jornada, a sua caminhada, o homem que Deus escolheu para recomeçar a caminhada, a jornada humana, foi Noé. Que eu creio que não por acaso foi Noé. Eu creio que não por acaso era um agricultor. Não era um agricultor. Não é isso? Amém? Noé era agricultor. Depois do dilúvio, né, Noé fez duas coisas. Primeiro, ele ergueu um altar, foi adorar ao Senhor. E ele plantou uma vinha. E aí a gente sabe a consequência. Noé não vigiou, né, e o que aconteceu lá a partir daquela vinha. Mas Noé era agricultor. Então eu entendo aqui que, mais uma vez, Deus dando um destaque da importância da semente. Não é à toa que ele colocou um agricultor, para poder de novo começar todo o processo de semeadura na terra. Mas aí vamos para o nosso texto base, que é Lucas capítulo 8, e aí vamos ver aqui sobre essa parábola de Jesus, a parábola do semeador. Lucas capítulo 8, né? Nós estamos a partir do verso 1. Vou esperar a irmã abrir ali. Lucas 8, minha irmã, a partir do verso 1. Então, voltando para o nosso texto base, nós já falamos da importância da semente, né? A importância da semente para a preservação e multiplicação da espécie. E vamos agora para o nosso texto base. E aí nós vemos aqui que Jesus usou a figura da semente.
ele diz que o semeador saiu a semear. E ele usa essa figura da semente, que é fundamental para a vida natural, para falar e ensinar sobre a vida espiritual. Então ele usa como uma metáfora, né? As parábolas não eram histórias reais, eram histórias contadas por Jesus, e ele usava elementos do cotidiano daquelas pessoas para que eles pudessem entender. Então aquele povo que vivia num contexto agrícola entendia bem de lavoura, entendia bem de agricultura, de semeadura. Para nós que vivemos num contexto da cidade, nós temos mais dificuldade de entender isso. Mas para eles, naquele contexto, eles entendiam bem o que Jesus queria dizer. E aí ele usa a figura da semente. E aí 3 elementos importantes são apresentados aqui nessa parábola. A figura do semeador, que sai a semear a semente, que nesse contexto aqui é Jesus, mas também os seus discípulos que caminhavam com ele, futuramente seus discípulos que iam dar seguimento à sua missão. A semente, que ele diz aqui como a palavra de Deus, né? E o solo que recebia a semente. Então era o semeador, a semente que era a palavra, e o solo. E o solo, nesse sentido aqui, né, no caso espiritual, não é o solo natural, não é a terra natural que era semeado a semente, como nós falamos aqui as outras sementes. O solo aqui se tratava do coração. Então ele sai a semear a palavra, né, e a palavra é semeada no coração. E é muito interessante isso, porque aí nós podemos ver aqui 4 tipos de corações, 4 tipos de solo que a palavra é semeada. No verso 5, diz assim: o semeador saiu a semear, enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, foi pisada e as aves do céu a comeram. Então, diz aqui que ele saiu a semear e parte da semente que ele semeou caiu à beira do caminho. Nesse contexto aqui, quando ele diz caiu à beira do caminho, porque as plantações daquela época, elas não tinham muro, não tinham cerca, elas eram abertas. Então ele semeava e tinham caminhos que circundavam aquela plantação. E ali passavam diversas pessoas, diversos carros, os carros de boi passavam ali e batiam naquele caminho. Então aquela terra, ela ficava batida, ela ficava endurecida. Por isso que quando a semente caiu ali, ela não conseguiu penetrar. Ela ficou ali e as aves do céu vieram, as aves aproveitavam, se alimentavam da semente e pegaram a semente. E aí no verso 12 diz assim, aí Jesus explica o significado da parábola quando os discípulos perguntam, e ele diz: as que caíram à beira do caminho são as que ouvem, então vem o diabo e tira a palavra do coração para que não creiam e sejam salvos. E aí a gente vê que ela cai ali, o solo é endurecido e ela não consegue penetrar. Isso com relação ao solo propriamente dito. Agora, trazendo para o coração, por que que o coração fica numa condição que a semente não pode penetrar? Porque o coração se torna igual aquele terreno batido, gente. Coração duro. Aí você pode semear, mas o homem com coração duro, a palavra não entra. Ele resiste e a palavra não entra. Em Hebreus, o autor de Hebreus, se referindo ao povo passado de Israel e falando do povo atual daquela época, fala: quando ouvires a voz dele, não endureça o vosso coração. Então, para aquele que endurece o coração, não adianta você ministrar, ela não vai entrar. Agora, é muito interessante que tem um processo que faz o coração, gente, amolecer, que faz o coração abrir para a palavra entrar. Como é que se dá esse processo? Muitas vezes nós ficamos, como diria Jesus, jogando pérola aos porcos.
Você fica ministrando, pregando, e a coisa não vai, e você fica cansado, você diz, pô, não dá, e a coisa não vai, aquele coração endurecido. Então, meu irmão e minha irmã, mais importante nesse momento, Beth, não é a semeadura. Mais importante nesse momento é pedir ao Senhor que torne aquele coração pronto para receber a mensagem. Paulo, né, na cidade de Filipos, onde converteu o carcereiro, e aquela menina que tinha um espírito de adivinhação, tinha uma moça chamada Lídia, vendedora de púrpura. E aí a palavra diz que Paulo sai, né, e vai até lá o rio, à beira do rio. Lá não tinha sinagoga, aquela cidade não tinha sinagoga, e ele vai lá buscar um lugar de oração. E aí, dona Cláudia, ele começa a compartilhar das boas novas ali, e ela está ouvindo, e a Bíblia diz que Deus abriu o coração dela para que ela recebesse e entendesse a palavra. E aí talvez você esteja ouvindo eu falar aqui e está pensando em muita gente que você conhece, que ao longo dos anos o coração está lá igual uma rocha, né, mais duro do que o aço, né? Você fala, não tem jeito. Tem alguém aqui que tem alguém assim que conhece? Faz assim para mim, levanta a mão aí para a gente entender. Tem alguém? Nós conhecemos, né? Alguém assim. Conhecemos? Amém. Então, a partir de hoje, depois de terminar aqui, ó, bota o nome dele aqui, ou o nome dela aqui, tá? Aí depois você volta aqui para dar o testemunho, amém? Você crê nisso? Eu conheço um rapaz que tinha um coração duro, igual a aço, né? De maneira nenhuma. Ser crente é ruim, hein? Né? Jamais, né? Coração duro. E hoje ele está pregando para você aqui, amém? Então, se eu estou aqui, meu irmão e minha irmã, por que que ela não pode estar aqui, ou por que que ele não pode estar aqui? Eu não vou repetir aqui, porque toda vez que eu repito, a minha esposa me olha, né? A minha esposa falou assim, ó, como a irmã falou, um dia ele vai estar aqui no culto. Ela falou, aquilo lá não tem jeito não, né? Para ver qual era a condição de distanciamento, né? Mas Deus é misericordioso, Deus é maravilhoso. E depois alguém falou para mim, uma família falou para mim, nós orávamos insistentemente por você, pela sua vida. E orar por mim naquele tempo era ter fé, né? De que Deus poderia alcançar. Então esse é o primeiro solo, esse é o primeiro coração. Já aprendemos a receita, o dever de casa? Qual é o dever de casa que nós vamos fazer para esse coração se tornar favorável? Qual? Oração. Oração. E aí, né, é muito interessante, você percebe isso. Você vê a mudança, você percebe a mudança. Uma pessoa conversando com uma pessoa essa semana e se referindo a outra, e falou assim, rapaz, fulano agora se tornou um religioso. Eu ouvi, como é que pode? Eu ouvi, e ele falando, né? E ele está falando da pessoa e também está me incluindo, mas ele não falou, e eu estou ouvindo, eu falei, meu amigo, tem uma coisa chamada metamorfose, que é transformação. Aos olhos humanos não dá para entender não, filho. Agora quem passa sabe como é que é o processo. Então é o processo de transformação. Por mais difícil que possa ser, a coisa muda. Amém? Vamos continuar. Segundo, no verso 6, diz assim: a parte dela caiu sobre as pedras, e quando germinou, as plantas secaram porque não havia umidade. Caiu entre as pedras e secou porque não tinha umidade. Então tudo indica que ali, aquela terra estava sobre rochas, e aí com uma camada fina de areia. E aí não tinha umidade ali, o sol batia ali e secava. Então ela não tinha como germinar.
E aí Jesus explica lá no verso 13, diz assim: as que caíram sobre as pedras são os que recebem a palavra com alegria quando a ouvem, mas não têm raiz, creem durante algum tempo, mas desistem na hora da provação. Você conhece gente assim? Que começou, você diz, esse aí, né? Com uma alegria, com uma motivação, você cria uma expectativa e depois você vê aquela condição murchar. Ainda mais se vem a provação. Esse é um outro tipo de solo. Então, às vezes, é natural, né? Eu vi semana passada, né, uma pessoa confessou Jesus numa quarta-feira, né? Eu dei um abraço naquela pessoa e vi a lágrima dos olhos daquela pessoa, daquele homem, né? É natural, acho que todos nós, que quando nos convertemos, passamos por esse processo, né? Mexe com o nosso interior. Mas às vezes, aquele emocionalismo que a gente vê é momentâneo. E aí quando vem a provação, ele afasta, porque não tem raiz. A semente não desceu, ela não entrou na terra, ela ficou na superfície. E esse é um coração superficial. Fica ali, ó, e não desce. Agora, nós temos que entender que isso é um processo. Tá certo? Precisamos entender que isso é um processo. Mais uma vez, temos que orar. Senhor, que haja consistência, que essa semente desça. Quantas pessoas já tentam e não conseguem se firmar? Porque a palavra, a semente é lançada e fica na superfície. Certa vez eu trabalhei com uma moça que eu conversando com ela, e ela muito agitada, assim, muito agitada, muito atribulada. E eu olhava para aquela moça e não entendia, né, aquela agitação toda. E depois eu fui conhecer a vida dela, aí eu soube quais eram as condições dela. E aí ela me deu uma senha. Eu costumo dizer que todo ser humano, ele dá uma senha, ele dá sinais para você, ele te dá uma senha. Em dado momento ela me deu uma senha, né? Ela chegou lá no meu setor e falou assim: você é crente, né? Eu falei: sou. Aí ela falou assim: poxa, meu sonho é me batizar. Eu falei: há 13 anos que eu estou aí, entro numa igreja, saio de uma igreja, entro para outra, saio na outra, e não consigo. Eu falei: tudo bem. E aí, a partir daquele momento, eu comecei a orar, comecei a ministrar. Alguns de vocês aqui conhecem, né? E depois ela converteu. Nós tínhamos um culto quinta-feira e ela foi lá e converteu, né? E aí a vida segue, ela se torna missionária. E aí eu encontro com ela, não trabalhávamos mais na mesma unidade, estávamos em lugares separados. E ela me dá um testemunho, né, que já tinha saído em missão lá para a Bahia com a igreja da onde ela congregava lá, e já tinham iniciado 2 igrejas, 2 trabalhos. Falei: louvado seja o Senhor. Mas aquela questão dela, né, não era só a questão da semente ficar ali no descer. Ela estava incluída no terceiro coração que nós vemos aqui. Vamos ver aqui que era entre os espinhos. Então vamos lá. Verso 7 diz assim para nós: outra parte caiu entre os espinhos que cresceram com ela e sufocaram as plantas. Outra parte caiu entre os espinhos que cresceram com ela e sufocaram as plantas. Aí Jesus vai explicar no verso 14: as que caíram entre os espinhos são os que ouvem, mas ao seguirem seu caminho são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas, pelos prazeres dessa vida e não amadurecem. Então as preocupações, as riquezas, os prazeres, são fatores que não permitem que aquela semente, que ela possa germinar. E esse coração, eu coloquei aqui como coração ocupado. E aí, ele está ocupado, gente, com tantas coisas, que não tem espaço para semente. Não tem espaço para a palavra de Deus
desenvolver no coração daquela pessoa e na vida daquela pessoa. Está tão ocupado com os prazeres, está tão ocupado com as preocupações, está tão ocupado com as riquezas, que impede, sufoca a semente. E aí é uma decisão. Muita gente até gostaria de tomar uma decisão, mas o mundo exerce um fascínio tão grande, um poder tão grande, que a pessoa não consegue se livrar. A situação do mundo é tão forte para ela, a atração do mundo é tão forte que ela não consegue se livrar. A atração pela riqueza é tão forte que ela não consegue se livrar. Certa vez um jovem chegou para Jesus e falou: Senhor, o que é que eu tenho que fazer para ser salvo? Jesus perguntou: o que é que diz a lei? Ele: ó, isso. E aí, faz tudo bem. Ele falou: tudo isso tem feito. Jesus falou: então faz o seguinte, vende tudo que você tem, dá aos pobres e depois você vem comigo. Ele foi embora triste. Por quê, Bruno? Porque no coração dele, a riqueza ocupou o coração dele de tal maneira que ele não queria abrir mão da riqueza para seguir Jesus. E aí, muitas vezes, as pessoas agem assim. E nós precisamos entender qual é a atração que impede as pessoas de se render a Cristo e ter uma vida nova e seguir uma vida com Cristo. E não só é aquele que está sendo evangelizado. Isso pode acontecer conosco que estamos aqui. Por isso que muitas vezes a gente olha assim, vê uma pessoa, determinada pessoa, você vê aquela pessoa no evangelho firme, e depois você vê aquela pessoa no mundo, e é triste quando você conhece uma pessoa numa posição e depois você vê aquela pessoa no mundo desfigurada, porque o mundo não é brincadeira, o pecado desfigura, o pecado arrebenta com a vida da pessoa. E hoje eu vi uma que fez um processo contrário. Eu a conheci, a via no mundo, depois a vi consolidada em Cristo, depois a vi no mundo de novo, e hoje eu passei por ela e a vi nos caminhos de novo. E aí eu fiquei parado olhando, é uma outra pessoa, Francisco. É impressionante como você vê uma outra pessoa. E aí, gente, nós temos 3 inimigos sagazes que lutam contra as nossas vidas. Um é o diabo, que trabalha 24 horas, né? Outro é o mundo, que tenta nos seduzir, nos levar. E o outro é a nossa carne, é a nossa natureza humana. E aí é complicado, né? Ainda tem gente que usa o argumento de dizer que a carne é fraca, para justificar, né? Então todos nós somos sujeitos a isso. Então nós que recebemos a semente, ela germinou no nosso coração, recebemos a palavra, temos que tomar cuidado com relação a isso. Aquele que está em pé, cuidado para não cair. E ontem eu estava conversando com um amigo, com uma pessoa, irmã em Cristo. Ele estava falando de uma pessoa, né, que estava enveredando, estava deixando o mundo, estava deixando a carne falar mais alto, e ele quase que se perdeu, mas louvado seja o Senhor que usou esse irmão para orar por ele, orientá-lo, e aí Deus o guardou e não permitiu que ele caísse. Isso é muito triste, isso é muito sério. E o quarto coração, verso 8, diz assim para nós: outra ainda caiu em boa terra, cresceu, deu boa colheita, a 100 por 1. Outra caiu em boa terra, cresceu e deu boa colheita, a 100 por 1. Aí no verso 15 Jesus explica: mas as que caíram em boa terra são os que com coração bom e generoso ouvem a palavra, retêm e dão fruto com perseverança. E eu coloquei esse coração como sendo um coração aberto ou um coração livre. E aí, quando o coração está preparado, Sueli, aí é a boa terra, Francisco. Aí a semente cai, aí dá fruto. A 30, 60, aqui diz a 100 por 1. Mas essa mesma parábola em Mateus diz que diz a 30, 60 e a 100 por 1.
Quer dizer, ela produz semente e produz de maneira diferente, não a mesma quantidade. Uns podem produzir 30, outros podem produzir 60 e outros podem produzir 100. Então, nós vimos aqui, gente, 4 tipos de situações, Beth, 4 tipos de solo, 4 tipos de coração. E aí você já deve estar pensando aí, e quando nós retornarmos para os nossos lares, estivermos amanhã no nosso trabalho, né, que o Senhor nos dê discernimento para que nós possamos entender as pessoas que nos cercam, aqueles que nós amamos, os nossos parentes, os nossos amigos, os nossos vizinhos, para nós entendermos em que posição cada pessoa está. E aí eu aprendi que as pessoas, elas se convertem através de um processo. O primeiro processo, esse coração duro, é um processo de resistência, meu irmão. E aí nesse processo não adianta você falar. É como se você pegasse um fogo, gente, uma fogueira, e jogasse gasolina. Quanto mais você fala, mais o negócio cresce. Quanto mais você fala, mais se afasta. Porque está muito duro. O solo está duro, o coração está duro. E aí nós temos que orar. E aí tem uma outra condição de quando a coisa começa a mudar, é quando ele começa a considerar, e ele dá sinais para você, que ele começa a considerar a vida do crente e a vida dele. Por que você tem essa paz? Por que essa serenidade? Por que as coisas dão certo para você e não dá para mim? Né? E aí ele começa a considerar. Aí depois ele vai para um estágio chamado investigação, que ele começa a querer ler. E aí você vê ele buscar a palavra, ele buscar livros, né, para ler, para começar a entender a palavra. A Bíblia mostra em Atos, no capítulo 8, Valéria, um homem exatamente nesse estágio, um eunuco, né, administrador, tesoureiro lá da rainha de Candace. A Bíblia diz que Filipe passa lá, o Espírito conduz Filipe até aquele homem, Simone, está numa carruagem lá, bonita, e está lá lendo um livro, e o Espírito Santo diz para Filipe, vai lá. E aí Filipe chega nele e pergunta a ele, você está entendendo o que você está lendo aí? Ele falou, não, se não tiver quem me explique. Como se diz popularmente da linguagem do futebol, a bola quicou, é gol. E aí Filipe subiu e o texto que ele lia era, que você gosta muito, Isaías 53, como ovelha foi levado para o matador. Aí ele pergunta, né, de quem está falando ele? Dele mesmo ou de outro? E a partir dali Filipe, né, esclareceu para ele o evangelho, ministrou para aquele homem. E aí caminharam mais um pouco, ele falou para Filipe, aqui tem água, o que me impede de ser batizado? Filipe, nada, se você crê de todo o coração, eu creio, então, embora, né? Então, ele já estava num estágio, no meio do caminho. Aí um homem, um rei chamado Agripa, também no livro de Atos, no capítulo 25, quando Paulo vai fazer a defesa dele em Roma, e Paulo vai fazendo a defesa lá, e aí para a festa, para o governador, e fala para o rei lá, Agripa, começa a falar de Jesus, tudo aquilo que ele viveu, e aí Agripa fala para ele assim, Paulo, você acha que em pouco tempo você vai me tornar cristão? Aí ele falou, rei Agripa, se pouco ou muito eu não sei, mas você sabe da verdade, as coisas que aconteceram não foram longe não, meu irmão, foi aqui. Aí ele levantou e foi embora. Falou, sobre isso te ouvimos depois. Ele falou, tudo bem. Porque ele rejeitou a palavra. Ele rejeitou a palavra. Né? E aí é muito interessante porque ele rejeitou. Em Atos também, no capítulo 6, fala de um homem fantástico, um homem de Deus fantástico. Vou usar essa expressão fantástico, que é Estevão.
né? Estevão, o que aconteceu com Estevão? Estevão confronta aqueles homens, né? Aqueles judeus, aqueles fariseus, e começa a discorrer acerca de Cristo, começa lá de Moisés, lá de Abraão, vai lá atrás e vem, faz um EBD, né? Como Reinaldo costuma fazer assim com a gente, faz um EBD, vem lá do Novo Testamento, gente, passeia na Bíblia até chegar em Jesus. E aí aqueles homens enfurecidos pegam pedra para atacar Estevão, Celi. E aí a Bíblia diz que eles olhavam para Estevão e viu o rosto dele como de um anjo, brilhando. Estevão vê o céu aberto e ele declarou: eu vejo o céu aberto. Eles ficaram desesperados e taparam os ouvidos para não ouvir o que ele estava dizendo e mataram Estevão. Estevão, cheio do Espírito Santo, como diz a Bíblia, oh Deus, falou para ele: Senhor, perdoa, eles não sabem o que eles estão fazendo. Ignorantes, taparam os ouvidos, resistiram à ação do Espírito Santo. E aí nós podemos entender essa condição que nos cerca, que as pessoas vivem, que nós que estamos aqui podemos já ter vivido isso, né? Deus deu ao homem, querido, o livre-arbítrio. Agora Deus faz toda uma condição para a salvação do homem. Nós já falamos isso aqui. Toda ação de Deus é a favor da salvação do homem, dona Cláudia. Deus não tem prazer na morte, está escrito. Ele não quer que ninguém se perca. Não é para isso, ele não criou o homem para a morte, criou para a vida eterna. Agora tem o livre-arbítrio, as pessoas escolhem. Não é? É fácil? Não é fácil. Nós sabemos disso. Quem está aqui que já tem um pouquinho de tempo, que já caminhou um pouco, sabe como é que funciona. É por isso que nós aqui nessa igreja trabalhamos com discipulado. É por isso que é novos discípulos, porque o discipulado é importante. Um dia eu vivi uma situação que alguém me acompanhou, a minha mãe na fé, e era difícil aquele tempo, né? Mas ela me acompanhou, ela tomou cuidado e cuidou da minha vida. Quando a gente olha, a gente vê o que aconteceu com Paulo, Saulo para Paulo, de perseguidor a perseguido. E no começo as pessoas tinham medo dele e duvidavam da conversão dele. O próprio homem que Deus usou para ir lá para impor a mão, Ananias, falou para ele: Senhor, tem certeza que sou eu? Estou parafraseando aqui, tá, querido? Não está escrito isso não. Tem certeza que sou eu? Não, vai lá. E por o que Deus falou para Ananias a respeito de Saulo? Por que ele tinha que ir lá? Porque Saulo era um vaso escolhido. E aí você não sabe. Você não sabe. Deus sabe quem é um vaso escolhido. E aí, se nós juntássemos aqui, fizéssemos uma conferência, nós aqui, e vivêssemos naquele contexto lá, em que Saulo vivia, que Paulo vivia, e tivéssemos aqui, e chegasse a notícia: irmãos, Saulo, aquele homem que vive prendendo, arrastando cristão aí, o cara está chegando aí, né? E aí Deus falasse assim para a gente: olha, eu vou deixar com vocês, para vocês escolherem uma pessoa, para que a partir dessa pessoa o evangelho seja pregado para os gentios, não para os judeus. A gente ia escolher Saulo, minha irmã? Você ia escolher Saulo? Não. Você não ia escolher aquele que era perseguidor. Eu posso não escolher, porque quem escolhe não sou eu. Ainda bem. Quem escolhe é Deus. Se fosse nós aqui, botássemos em votação, será que Saulo ia receber algum voto favorável? Não. Aí
irmã, passar a espada, né? Mas Deus tem os propósitos dele, querido. Deus tem os planos dele. Os planos de Deus não podem ser frustrados. Deus sabe de todas as coisas. E aí nós precisamos estar atentos e ligados com relação a isso. E aí é interessante, porque nós vemos aqui a semente, nós vemos o semeador e nós vemos o solo. Então, uma coisa que é muito importante aqui para nós: o semeador poderá ser diferente. Começa com Jesus e seus discípulos e estende para os seus discípulos darem continuidade à sua missão. Então, para uma determinada pessoa, pode ser você que Deus escolheu para semear a semente, a palavra no coração dele. Pode ser eu, pode ser um outro. O semeador, ele pode ser diferente. O solo, ele vai ser diferente. Mas a palavra não muda. A palavra é a mesma. E aí, não precisa abrir, querida. Paulo, falando aos Gálatas, no capítulo 1, do verso 1 ao 9, Paulo ministrou para aquele povo, aquela igreja fundada lá. E aí, uns homens saíram de Jerusalém, que eram defensores da lei, judaizantes, foram lá e começaram a trazer uma perturbação lá e querer desviar aquelas pessoas, aqueles cristãos de Gálatas, do cristianismo para voltar para o judaísmo. E Paulo envia essa carta, uma carta para eles com alerta. E diz: olha só, por que vocês começaram de uma maneira e estão retrocedendo? Se mesmo eu ou outro estiver aí para vocês e pregar um outro evangelho, seja maldito. Não é outro, é esse evangelho. E aí, quanto mais puro for o evangelho, quanto mais pura for a palavra, mais eficaz será essa semeadura. E aí eu não preciso botar adorno nessa semente. Essa semente, ela já tem uma força própria. Eu não preciso adornar a palavra. Eu não preciso botar enfeite, meu irmão. E Paulo em Corinto falou: olha, eu peguei a vocês não palavra de sabedoria humana. Eu peguei a vocês no poder do Espírito Santo. Não é palavra de homem, não. Isso aqui é palavra de Deus. Ela por si só, ela faz. E aí Isaías pergunta: Senhor, quem creu? Isaías, fica tranquilo. Ela não volta vazia. Ela vai fazer aquilo para qual eu enviei. Então é a palavra do Senhor, querido. Semeador pode ser diferente, coração pode ser diferente, mas a palavra é a mesma. Amém? E aí a gente vê alteração, adulteração de um evangelho. Por isso, voltando à essência da semente, a palavra, voltando à essência, porque é fácil perder a essência, é fácil adulterar a semente. Muitas vezes a gente querendo dar uma ajudinha a Deus. Faz isso não, querido. É a palavra, Beth. É a semente pura e genuína que é o evangelho. E aí ela é poderosa, né? Para penetrar a ponto de separar juntas e medulas. É a palavra, querido. Ela entra onde ninguém entra, onde nada pode entrar. É a palavra. Isso é maravilhoso da parte de Deus. E aí, semeia, não é isso? E depois ela germina. Bota aí pra gente 1 Coríntios no capítulo 3. Nós já estamos chegando ao nosso final. 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3, do verso 6
Aquele perseguidor que se tornou perseguido ele que trabalhava tanto contra a palavra, para que a palavra não fosse pregada, para que o evangelho não chegasse até as pessoas. E olha o que ele escreve assim, aqui, 1 Coríntios 3, no capítulo 6. Ele diz assim: eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fez crescer, de modo que nem o que planta nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. O que planta e rega tem um só propósito: cada um será recompensado de acordo com seu próprio trabalho, pois nós somos cooperadores de Deus, vocês são lavouras e edifício de Deus. Eu plantei, eu semeei, Apolo regou, mas Deus é que dá o crescimento. E aqui está o segredo do crescimento da semente. Semeou, mas tem que regar. Semeou, mas tem que cuidar. Lembra que eu falei que eu fui cuidado? Por isso é importante, dona Cláudia, no começo de todo mundo ser acompanhado. É preciso ser regado, porque senão pode acontecer aqui. Se está numa terra, que é árida ali, regando, ela não vai morrer. Se está ali entre os espinhos aquela condição, nós temos que ajudar nessa condição. Então Paulo nos coloca isso, a importância do plantar, a importância do semear, que é o evangelismo, e a importância do regar, que é o discipulado. E aí é Deus quem dá o crescimento. E a semente, ela não germinará se não for plantada, nem crescerá se não for regada, mas o crescimento vem de Deus. E aí, para fechar aqui, uma pergunta para nós essa noite: como está seu coração com relação à semente? Como está seu coração com relação à palavra? A palavra foi semeada no seu coração? Você recebeu a palavra no seu coração? Faz assim para mim, se você recebeu a palavra no seu coração. E se ela germinou no seu coração? Germinou? Amém. Agora, o que é preciso acontecer a partir daí? Ela dá fruto. E aqui diz que deu a 100 por 1. Mas em Mateus diz que deu a 30, a 60 e a 100 por 1. E aí, nós podemos não estar nessa condição dos 3 primeiros solos: o duro, o resistente, o superficial, lá o opaco. Podemos não estar numa condição dessa. A palavra podemos ter recebido, podemos ter passado por esse estágio todo, ter recebido a palavra, e a palavra está no nosso coração. Agora precisamos frutificar. E aí podemos estacionar esse desenvolvimento da palavra no nosso coração. E aí tornar o nosso coração não totalmente infértil, mas alguma coisa impedir esse desenvolvimento e os frutos na sua vida, meu irmão. Isso pode acontecer comigo, com você e com qualquer um. E aí você converte, a palavra vem, você recebe, começa a dar fruto, e alguma coisa na sua trajetória pode impedir, Gênesis, de você continuar dando fruto. E aí é a próxima mensagem para um outro dia,
para um outro dia, que Jesus nos fala o seguinte, que a árvore que não dá fruto, o que tem que acontecer com ela? Ela tem que ser podada, para que ela dê fruto. Então pode ser aí que nós paramos, e a gente não percebe, e vem, né? Tem uma praga, que é uma erva, que eu esqueci o nome, que derrubou a mangueira em cima da minha casa. Erva de passarinho. Que desgraça aquilo, meu Deus. Ela enrolou lá na mangueira e derrubou a mangueira em cima da minha casa. Tal da erva de passarinho. É um parasita. E aí impede. Mas essa noite, eu creio que é uma noite para que a poda está começando a acontecer. Amém? Amém? Amém. Na minha vida e na sua vida. Talvez essa não seja uma palavra que você gostaria de ouvir essa noite. Talvez você se preparou para ouvir uma palavra essa noite diferente. Uma palavra de vitória, que o Senhor abre a porta, que o Senhor abre a janela do céu, né? Mas toda a palavra do Senhor é a palavra de vitória. E essa palavra é uma palavra de vitória, porque a primeira pessoa pela fé colocou aqui. Amém? Então essa noite de vitória, vamos semear? Amém. Por algum motivo você parou de semear? Tem alguma coisa que te atrapalha? Vamos pôr de pé.